Olá pessoal, engenheiros e engenheiras, simpatizantes da construção civil e derivados, dando sequência aqui à nossa apresentação sobre energia ou carga específica em canais, trataremos agora de um exemplo de resolução utilizando os conceitos de escoamento crítico em canais, né, retangulares. Bom, então aqui no nosso exemplo nós temos um canal retangular de 3 metros de largura, declividade de fundo 0,0005 metro por metro, coeficiente de rugosidade 0,024 e escoando em regime permanente uniforme uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo. Precisamos determinar aqui a energia específica, o tipo de escoamento, se é fluvial ou torrencial, né? E para a dada vazão, a altura crítica, energia específica crítica e a velocidade crítica. Então, alguns parâmetros do escoamento crítico para esta vazão, com essa geometria e essa seção, correto? Como que nós podemos resolver esta encrenca, né? Inicialmente, nós precisamos determinar a lâmina d'água aqui, né, para a gente poder conhecer essa seção transversal molhada, né, como que ela vai funcionar. Uma vez que foi dada a vazão, foram dados os parâmetros aí, né, para dimensionamento do canal, declividade, rugosidade e vazão, então é possível determinar a lâmina d'água a partir da fórmula de Mene em função dos parâmetros de dimensionamento do canal, com o uso de tabela, né, tabela 8.3 do livro do Rodrigo Porto, a partir do cálculo do coeficiente K2, né? Então nós temos aqui, ó, rugosidade, vazão, largura de fundo e Y0, né? E declividade, né? E zero aqui. Bom, então podemos calcular essa linha d'água utilizando aí a tabela do 8.3 do livro do Porto a partir desse coeficiente K2. Calculando ele, né? Rugosidade, vazão, largura de fundo e declividade, eu tenho esse valor aqui de K2, 0,172. Consultamos a tabela do livro, que vocês já resolveram exercícios e temos aqui exemplos no canal de como desenvolver como utilizar e consultar essa tabela, né? Então, a partir dessa tabela, nós encontramos uma relação Y0 sobre B de 0,45, que nos leva aí a uma lâmina d'água de 1,35 metros, né? Então o canal possui uma largura de fundo de 3 e uma lâmina d'água de 1,35, né? Que agora, sabendo aí a lâmina d'água, é possível a gente calcular aí o número de Froude, né? A partir do conceito de vazão unitária, né? Então a gente tem aqui na fórmula do número de Froude, considerando a vazão unitária, né? Aqui a vazão unitária, que não é 1, né, pessoal? Vazão unitária é vazão sobre a base do canal, né? Então a vazão é 3 e a base do canal também é 3, por isso que aqui deu 1, correto? Aqui da gravidade, 9,8, e aqui a lâmina d'água, 1,35 ao cubo, né? Então alguns parâmetros dados no enunciado aqui da resolução do problema, né, ou da situação problema, e um calculado aqui a partir do K2. Froude igual a 0,20, portanto, FR, né, o número de Froude é menor do que 1 e o escoamento é fluvial ou subcrítico, correto? Também foi nos pedido para determinar aqui a energia específica na seção, né? Como a gente tem aí a lâmina d'água e o valor da vazão unitária, né, a gente pode calcular aí a energia específica para o canal retangular, né? Então aqui jogando a vazão unitária e a lâmina d'água, chegamos em uma energia específica de 1,38 metros. Tranquilo? E podemos finalizar a resolução com os demais parâmetros críticos da seção. Podemos calcular a lâmina d'água crítica a partir da energia da vazão unitária, né? Então, aqui, entrando com a vazão unitária na fórmula da lâmina d'água crítica, nós encontramos 0,47 metros.
podemos observar que essa lâmina d'água crítica é inferior, né, à lâmina d'água do canal, ou seja, a lâmina d'água que ocorre no canal é superior à crítica, portanto o escoamento é fluvial. Eu poderia também ter determinado esse regime de escoamento somente por essa comparação aqui, sem precisar o número de Froude, né, embora tenha demonstrado ali a utilização do número de Froude para essa determinação também. E por fim, né, pode-se determinar a energia crítica a partir da lâmina d'água crítica, aqui 0,70 metros, e a velocidade crítica também a partir da lâmina d'água crítica, 2,15 metros por segundo aqui de velocidade crítica, né? Bastante criticidade na resolução desse problema, né? Esses parâmetros críticos. Tranquilo, pessoal? Dando prosseguimento aqui, então um exemplo bem tranquilo aí, né, da aplicação da energia específica em canais, né, e do conceito de escoamento crítico, né, dos parâmetros críticos e da utilização deles para a definição do regime de escoamento. Vamos falar um pouco agora sobre a determinação de alturas alternadas em canais, né? Um pouquinho de teoria agora aqui, para a gente fechar nossa linha de raciocínio nessa seção de energia ou carga específica, né? Em muitos problemas práticos aí é necessário determinar as raízes da equação da energia, ou seja, as alturas d'água, como vimos ali no vídeo anterior, né? Das curvas Y por E, né? Então aquelas alturas d'água alternadas para uma dada vazão e energia específica de modo rápido, né? Então muitos problemas práticos a gente precisa determinar essas raízes de modo rápido sem a necessidade de resolver a equação de terceiro grau resultante, né? Aquela equação da energia específica para canais retangulares, né? Para isso pode-se adimensionalizar a equação da energia usando a altura d'água crítica, como aqui a fórmula da altura d'água crítica, né? Que dividida por YC fica dessa forma, né? Eu posso fazer o que, na verdade? Eu posso gerar aqui uma adimensionalização, uma relação, né, entre a energia sobre lâmina crítica em função da lâmina sobre a lâmina crítica e gerar um gráfico disso, né? Então é um recurso matemático gráfico aqui para a gente poder resolver esse problema sem precisar resolver essa equação de terceiro grau aqui, né? Essa encrenca, muitas vezes para encontrar as raízes de Y, correto? Então aqui no caso faz esse recurso de deixar uma adimensionalização de dois dados em função de outros dois dados, correto? E gerar um gráfico disso. Uma vez que eu posso conhecer alguns desses dados, eu consigo resolver o problema, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um gráfico, né, que podemos observar, né, um gráfico de E sobre YC, Y sobre YC. E a gente pode observar que ele tem uma característica de curvatura similar, aí, né, as mesmas características da curva Y por energia para a vazão unitária constante que vimos no vídeo anterior, né? Aquela mesma configuração, né? Então aqui, por exemplo, seria o escoamento crítico. Daqui para baixo, torrencial, daqui para cima, fluvial, correto? Então, esse gráfico é muito útil para determinar as alturas alternadas, né? Eu, por exemplo, conhecendo a energia de um determinado canal, né, eu consigo, a energia e a lâmina crítica, eu consigo entrar nesse gráfico e encontrar a relação lâmina por lâmina crítica. E aí encontrar a lâmina, né, uma vez que eu sei a lâmina crítica, por exemplo, né. Vamos aqui, para a gente avançar um pouco mais, né, fazer um exemplo numérico dessa aplicação desse gráfico. Um canal retangular aí tem 1,20 m de largura e vamos aí determinar quais são as duas profundidades nas quais é possível ter um escoamento de 3,5 metros por segundo de água, com uma energia ou carga específica de 2,86 metros, estimada aí, né? Podemos iniciar a resolução determinando a altura d'água crítica para posterior análise gráfica, né?
A altura d'água crítica pode ser determinada a partir tão somente da vazão unitária, que é a relação da vazão com a largura do canal, dados que nós possuímos, né? Então aqui eu encontro a largura, a altura d'água crítica, por isso que é interessante, né, esse parâmetro ser... a gente não precisa da lâmina d'água, por exemplo, aqui para encontrar a lâmina d'água crítica, certo? Então é um parâmetro interessante. Enfim, aqui nós podemos, a partir da relação energia por YC, a energia já foi dada aqui, né, para iniciarmos esse dimensionamento, dividindo E sobre YC, que foi calculado, eu tenho igual a 3, né? E eu vou entrar com esse dado aqui no gráfico, ó. E sobre YC igual a 3, e aí eu vou interseccionar, né, nos dois ramos da curva aqui, né? Intersecciono aqui e vou bater aqui no Y sobre YC, né? E aqui eu encontro pelo gráfico Y1 sobre YC igual a 2,95, esse valor mais alto aqui, né? E Y2 sobre YC igual a 0,45, né? Portanto, podemos dizer aqui, né, que Y1 igual a 2,81, um regime fluvial, e Y2 igual a 0,43, um regime torrencial. Notem que interessante, né, que nós podemos, para um determinado canal aí que você pode estar projetando para uma drenagem urbana, por exemplo, conhecer o comportamento desse canal, né, as duas possibilidades de altura d'água que podem ocorrer para dois tipos de regime de escoamento diferentes, né? E aí você pode ajustar o seu dimensionamento para a condição desejada, né? Basicamente é isso. Tranquilo, pessoal? Então essas são as duas possíveis alturas d'água que podem acontecer para a mesma energia específica nesse canal, sem precisar resolver aquela equação de terceiro grau, utilizando esse gráfico já desenvolvido no livro do Rodrigo de Mello Porto, prático, que nos ajuda muito, né? Por fim, deixo aqui sugerido a vocês, né, 3 problemas para que vocês resolvam ao longo da semana. Vocês podem ler com carinho no nosso ambiente virtual de aprendizagem, não vou fazer a leitura aqui no vídeo do canal, né? E desejo aí um bom estudo a todos. Aqui as nossas referências do livro do Porto, do Azevedo Neto, que sempre consulto, embora cito pouco nas minhas falas, ele é sempre bem útil às nossas montagens de apresentação. E é isso, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado. Fico à disposição.